Olha, uma mudança na lei italiana está deixando muitas famílias com filhos nascidos fora da Itália bem preocupadas. E que o reconhecimento da cidadania dessas crianças pode estar em jogo, sabe? E tudo isso por causa de um impasse legislativo com um nome complicado: Mille Proroghe. Vamos entender direitinho o que está acontecendo. Essa é a pergunta do momento, a que milhares de famílias estão se fazendo agora mesmo. A incerteza é grande, e a gente vai mergulhar fundo aqui para detalhar exatamente o que está pegando e por que existe toda essa confusão. Indo direto ao ponto, o problema todo gira em torno de um prazo super importante que virou um verdadeiro cabo de guerra lá no parlamento italiano. E a palavra-chave para a gente entender essa história toda é essa aí, Mille Proroghe. É ela que está no centro do debate. Mas calma lá. Para entender esse impasse de agora, a gente precisa dar um passinho para trás. Tudo começou com uma mudança bem grande na lei, uma que redefiniu completamente as regras do jogo para a cidadania de menores. E o conceito central aqui é o tal do benefício de lei. O que isso quer dizer na prática? Bom, significa que a cidadania, que muita gente achava que era automática, agora precisa de uma ação formal dos pais, precisa de uma declaração de vontade. E a diferença é da água para o vinho, viu? Antes, a cidadania era praticamente um direito automático, transmitido pelo sangue, o famoso jus sanguinis. Agora, com a nova lei, ela virou uma aquisição que depende de um ato formal, de um documento. Essa mudança toda mostra uma nova visão do governo italiano, que quer garantir que a cidadania seja uma escolha consciente e não só uma herança. E foi justamente essa nova exigência que criou todo o problema que a gente está vendo hoje. E, claro, essa mudança trouxe com ela uma data limite que está no olho do furacão, 31 de maio de 2026. Esse é o prazo que os consulados definiram para um grupo bem específico de crianças, e é exatamente essa data que os políticos estão, agora, tentando adiar a todo custo. E isso nos traz direto para o impasse de hoje. Dá para imaginar como um baita congestionamento de trânsito? Todos os políticos querem chegar no mesmo lugar, que é estender o prazo. Só que cada um está tentando pegar um atalho diferente. O resultado? Um bloqueio total. Ninguém sai do lugar. O tamanho da confusão pode ser resumido em um único número: 6. É isso mesmo. Existem 6 propostas diferentes de políticos diferentes competindo lá no parlamento para alterar a mesmíssima regra. E essa fragmentação fica bem clara aqui. As propostas vão desde estender o prazo por só um aninho até jogar a data lá para 2029, ou até mesmo uma ideia bem diferente, que é estender até a criança fazer 18 anos. Ou seja, o objetivo todo mundo concorda, mas as soluções são tão diferentes que fica óbvio que falta um consenso político para resolver o problema de vez. Mas o buraco é mais embaixo, sabe? O impasse vai muito além dessa briga por datas. Existem umas complexidades políticas e principalmente técnicas que estão travando qualquer tipo de avanço. Então, o ponto nevrálgico é este. O impasse tem 2 grandes causas. A primeira é essa fragmentação política, que a gente acabou de ver, que torna impossível prever qual proposta, se alguma, vai para frente. E a segunda é um risco técnico bem específico em uma das emendas, que poderia criar, pasmem, 2 regras válidas ao mesmo tempo, gerando um verdadeiro caos jurídico. Aí fica a pergunta, né? Por que ninguém propõe simplesmente acabar com essa necessidade da declaração? Bom, essa citação do deputado Fábio Porta explica tudo. O tal do Mille Proroghe é uma ferramenta legislativa para uma coisa específica: estender prazos. Ele não serve para mudar a essência de uma lei. Qualquer tentativa de fazer uma mudança mais profunda seria muito provavelmente barrada. É por isso que a briga toda é só sobre a data. Ok, com esse impasse todo, a pergunta que não quer calar é: o que as famílias devem fazer agora? Vamos focar em conselhos práticos no que dá para fazer hoje. A mensagem mais importante de todas é esta: apesar de todo esse debate acontecendo em Roma, a realidade aqui nos consulados não mudou. As regras que estão publicadas hoje, oficialmente, são as únicas que valem. É fundamental seguir o que está em vigor agora, até que uma nova lei seja formalmente aprovada e publicada. Portanto, a recomendação se resume a 3 passos bem práticos. Primeiro, não espere. A gente sabe que preparar documento leva tempo, então comece agora para não passar perto depois. Segundo, entenda o caso específico da criança, veja direitinho onde ela se enquadra pela data de nascimento. E terceiro, talvez o mais importante de todos,
Fique de olho nos comunicados oficiais do consulado da sua jurisdição. Eles são a única fonte de informação realmente confiável. E no final, a gente fica com essa questão ainda no ar. No meio de tanta divisão, será que os políticos italianos vão conseguir chegar a um acordo? Uma proposta única, unificada, traria a clareza e a segurança que tantas famílias esperam? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro de milhares de descendentes de italianos pelo mundo.